Alexandra Corvelo, licenciatura em História, variante de História da Arte, professora catedrática da nova FCSH e atualmente diretora da faculdade. Eu fiz todo o liceu no que é hoje o agrupamento de escolas Dona Filipa de Lencastre, e desde muito cedo que sabia que queria ir para Humanísticas, a área D, e também desde relativamente cedo percebi muito claramente que gostaria de fazer alguma coisa associada à História da Arte. Na altura ainda não havia a licenciatura em História da Arte, é algo mais recente. Eu fiz a licenciatura em História, variante de História da Arte, e quando estava a estudar, na verdade, aquilo que eu gostaria, que ambicionava, era algum dia poder vir a ter a oportunidade de trabalhar em museus, ou num museu. E num museu em particular, que era o Museu Nacional de Arte Antiga, que obviamente gostava e gosto muitíssimo. E, enfim, coisas do destino, quando estava a fazer o mestrado, a terminar mesmo o mestrado, acabo por entrar no Museu Nacional de Arte Antiga como inventariante, a Recibos Verdes, durante vários anos. E foi aí que comecei, ou seja, eu pensei que talvez, com muita sorte, pudesse vir um dia a trabalhar no Museu Nacional de Arte Antiga, e acaba por ser a minha segunda escola de formação em História da Arte, durante ainda um período de aprendizagem que coincide de facto com o final do mestrado. E porquê que escolheu a nova FCSH em específico? Porquê é que escolhi a nova FCSH? Na altura, lembro-me de estar a comparar a estrutura de cursos de várias universidades, inclusive não apenas da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, mas lembro-me até de pôr a possibilidade de Coimbra, mas considerei que, enfim, o curso mais aliciante e mais interessante, a meu ver, era o curso oferecido pela nova FCSH, também pelo leque de docentes que estavam associados, sobretudo docentes de História na altura, não é? Porque a estrutura do curso era fundamentalmente em História. E daí ter decidido vir para a FCSH, aqui na Avenida de Berna. E no seu primeiro dia de aulas, qual é que foi a sua primeira impressão? O meu primeiro dia de aulas, eu não me lembro exatamente do primeiro dia de aulas, foi um ano conturbado, por isso é que quando me perguntaram a turma, eu disse 89, 90, mas as aulas começaram em 90, na verdade, começaram em janeiro, foi assim um ano mesmo bastante conturbado, mas isso acabou por nos unir de alguma forma. Era uma turma grande, naturalmente, tínhamos aulas ali na Torre A, num dos anfiteatros subterrâneos da Torre A, que enchia por completo, e foi também o primeiro ano de admissão à faculdade através da famosa PGA, que depois acabou rapidamente. E acho que tudo junto, não é? A forma como se fez a admissão à faculdade, as conturbações associadas ao arranque do ano letivo, o termos iniciado no inverno, em janeiro, levou a que criássemos ali um espírito de turma, e foi uma turma absolutamente excepcional, com pessoas absolutamente excepcionais e que se destacaram, e se têm destacado ao longo destes anos. E o que é que há hoje em dia na nova FCSH gostava de ter tido na altura? Que gostasse de ter tido na altura? Eu acho que uma diferença grande, eu acho que há muitas diferenças e várias para melhor, confesso. E uma delas é as oportunidades que neste momento os estudantes têm de mobilidade. Quando eu falo de mobilidade, a dois níveis, desde logo a possibilidade, por exemplo, de ainda em formação, logo ao nível da licenciatura, poderem estagiar e fazerem estágios curriculares noutras instituições, e, por outro lado, a mobilidade internacional. Ou seja, era algo que não existia, de facto, na altura, não havia na altura. É uma das mudanças muito, muito grandes. Bom, para já não falar de tudo o que é o digital, não é? Eu ainda escrevi a minha tese de mestrado numa máquina de escrever eletrónica e já me sentia absolutamente assim, enfim,
das poucas privilegiadas com acesso a uma máquina dessas. Portanto, depois tudo o que é a disponibilização de materiais, mas por outro lado perde-se alguma coisa. A ida às bibliotecas, o ter que tratar e lidar com os funcionários, consultar verbetes, enfim. Muitas saudades também dessas imersões. Por acaso era a questão que eu tinha para si a seguir, era do que é que mais tem saudades daquela altura? Do que mais tenho saudades? Eu acho que, enfim, a nossa passagem na faculdade deve ser, e para mim foi um período fundamental em termos de, não é só de aprendizagem, obviamente que também é, mas é sobretudo crescimento pessoal. E o contacto que tive com uma série de colegas, mesmo de outras turmas e de outras licenciaturas, professores de que fiquei amiga, não é, até hoje. É um período de uma abertura, de uma riqueza e de formação e de construção da pessoa, não é? E por outro lado, o podermos, pelo menos eu tive essa possibilidade, e essa é uma das grandes diferenças hoje que eu noto nos nossos estudantes, é que muitos deles têm outros compromissos, têm que trabalhar e, portanto, não podem estar totalmente dedicados a esta componente, não é? A esta formação. Eu tive a sorte de poder estar e de fazer, e é um momento em que se começa a fazer investigação, não é? E fazer leituras, a começar a ir para arquivos, eu pelo menos foi assim, e portanto é um período excepcional, assim, de crescimento. Na sua opinião, o que é que nunca mudou em termos de estudantes da nova FCSH, independentemente da geração? Em termos de estudantes, eu acho que uma das marcas da nossa faculdade, eu diria que são duas. É a diversidade. Temos de facto uma comunidade de estudantes muito diversificada a vários níveis, em termos sociais, desde logo, e obviamente, bom, interesses, enfim, e depois alguma irreverência. Embora eu acho que já fomos mais irreverentes, ou já foram mais irreverentes do que são hoje. Lembro-me das enormes contestações, as RGAs, não é? Que eram assim momentos de galvanização de toda a comunidade estudantil. Não, tudo era motivo para discutir. Não eram só as propinas, tudo se discutia, não é? Era um período... mas essa é uma das marcas da nossa faculdade. E o convívio, obviamente, não é? Um enorme convívio, e um convívio que se faz também ao nível das pessoas que aqui trabalham. Ou seja, isso é algo que eu noto. Obviamente não sei se noutras faculdades será exatamente assim, mas sempre senti essa grande intrusão dos estudantes com as pessoas que trabalham no dia-a-dia, desde o bar, a cantina, a biblioteca, quem está também na guardaria, na portaria, e com os professores. Ou seja, havia professores que nós não pensávamos sequer abordar, mas noutros casos, em muitos outros casos, pelo contrário, havia mesmo um entrosamento grande, e isso também era fantástico. Houve algo que algum desses membros da comunidade tenha dito, seja estudante, seja docente, que tenha ficado consigo? Houve várias coisas, mas eu lembro logo no primeiro ano, e logo terá sido numa das primeiras aulas de uma das cadeiras de História, que lembro de um professor nos dizer e de nos aconselhar a nunca, eu não sei exatamente como foi colocada a questão, mas a nunca termos medo de dar a nossa opinião e de, mesmo que pudéssemos achar que de alguma forma não seria partilhada ou não seria uma opinião consensual. Nunca temos medo de avançar com a nossa opinião em qualquer momento e em qualquer situação.
E entre aulas, onde é que era o melhor sítio para conviver aqui na FCSH? Na Esplanada, claro. A Esplanada era assim o ponto de encontro. Apesar de tudo, este espaço da Esplanada hoje era diferente, era muito diferente. Eu ainda sou do tempo em que se estava a construir a Torre B. Não havia Torre B quando eu entrei aqui. Ainda tive aulas naquilo que eram chamadas as cavalariças, e que ocupam uma parte do que é hoje a Esplanada, mas era o ponto, claramente, era sempre o ponto de encontro, a Esplanada. E houve alguma música que marcou esses anos? Música que tivesse marcado esses anos? Havia várias, não é? Eu tinha também a sorte de ter vários colegas que eram assim, bem, se calhar melómanos talvez fosse uma força de expressão, mas se calhar também não. E trocávamos imensas coisas. Atenção, nós trazíamos LPs, não é debaixo do braço, trazíamos livros de banda desenhada, e entrando em 89 tínhamos aquela que é a década, uma década de ouro, não é? Que é a década de 80, portanto, enfim, desde música clássica falávamos e ouvíamos muito música clássica, e quando quem se dividisse entre compositores, lembro perfeitamente disso, as discussões, mas todo o tipo de música. Eu gosto, por exemplo, imenso de jazz, portanto falávamos muito de jazz, e um dos nossos colegas, eu hoje professor no Departamento de Ciências da Comunicação, e tocava contrabaixo, muita música rock, enfim, ouvíamos um pouco de tudo, Smiths, The Cure, Pink Floyd, tudo um pouco, que eu ainda hoje ouço e adoro. E o que é que levou daqui que não cabe no currículo? Sobretudo, que não cabe no currículo, as relações humanas. Não é? Ainda mantém muita relação com os seus colegas? Eu tive a sorte, e costumo dizer isso, de ter estado numa turma que, como disse, tinha pessoas absolutamente excepcionais. Eu acho que foi mesmo uma turma de uma qualidade que quer dizer, foi um privilégio ter feito parte destes anos de formação. E atenção, com turmas que estavam à nossa frente e que seguiram, igualmente excepcionais, de pessoas excepcionais. E muitos de nós mantemos ainda hoje o contacto. Alguns dos meus colegas são docentes, inclusive é aqui, na FCSH, ou estão em lugares importantes, por exemplo, em museus, ou estão como docentes em universidades estrangeiras, ou são investigadores e com um percurso também absolutamente relevante nestas áreas. E são pessoas, de facto, espantosas e, portanto, entre aqueles com quem eu me cruzo até por questões de profissão. Mas há sempre uma amizade por trás e mantemos vários grupos ativos, portanto vamos reunindo para jantar, para almoçar, para convívio, para saídas, viagens às vezes, e sim, mantemos o contacto, muitos de nós. Se na altura nós perguntássemos a esses mesmos seus colegas como é que completariam esta frase sobre si, como é que acha que responderiam? A mais provável A mais provável não sei, mas se calhar a professora, eventualmente. Pelo menos gostaria que assim fosse. Que conselho é que tem para a turma de 2029? Para a turma de 2029 em História da Arte? Em geral. Em geral. Em geral. Para manterem sempre a curiosidade, a capacidade, eu diria, de espanto, não é? Talvez manterem ou cultivarem sempre uma abertura à diferença, aos outros, e a tudo o que nos leva a sair de uma zona de conforto. E a serem
também a esforçarem-se por serem éticos naquilo que fazem, trabalhadores, rigorosos, serem exigentes consigo mesmos. Tudo isto. Por fim, de que forma é que acha que a nova FCSH marca o presente? A nova FCSH marca o presente, desde logo através da inclusão e da capacidade e da vontade de integrar a diferença. O que é remar contra a maré, atualmente.